Oi gente, hoje eu vim trazer um passo a passo de uma peça pra vocês, que não é muito novidade, porque já tem passo a passo dessa peça por aí, mas é uma peça que eu gosto muito de fazer e esse ano eu vendi várias, então eu resolvi trazer pra vocês como uma opção aí pra vocês oferecerem para seus clientes e quis mostrar o meu jeitinho de fazer essa peça, porque ao longo do tempo eu fui adaptando o molde, adaptando o meu jeito de costurar ela, então eu vim mostrar pra vocês hoje, que é essa necessaire bem lindona aqui, ó. Ela é bem espaçosa, ela tem caixinha de leite aqui, e ela tem um espacinho porta-pincéis, aqui ó. Então é uma peça que as minhas clientes sempre adoram e eu espero que seja também um sucesso de vendas aí no ateliê de vocês. E essa peça foi toda feita com tecidos da Estilotex. Aqui na descrição do meu vídeo tem todos os contatos deles para você descobrir onde encontrar a Estilotex aí na sua cidade. E as minhas etiquetas, essas aqui, são da Mimos Etiquetas. Também vai ter o contato deles aqui na descrição do meu vídeo se vocês quiserem. Então, vamos lá? Bom, eu quero começar mostrando aqui pra vocês como eu fiz o molde para essa peça. Essa parte aqui vai ter um molde em PDF aqui para vocês na descrição e ele é metade só desse molde, que é a parte da necessaire. Então aqui fica muito legal se você passar por um papel cartão ou por uma cartolina, você passa aqui o molde para fazer o molde inteiro já. Você coloca ele assim para fazer um lado, aí espelha ele e faz o outro lado, porque fica mais fácil da gente cortar quando o molde tá assim inteiro. Essa parte aqui, que é a aba da nossa peça, ela mede 30 por 22 e tem uns lados arredondados aqui. E aqui eu fiz também esse retângulo, ele mede 22 por 25 e essa parte aqui é a parte do porta-pincéis, tanto da base quanto da abinha. E ele é bem assim, ó. E aqui, ó, eu fiz uma marcação nos 10 centímetros dele e daí eu dobro pra riscar a parte da aba. E daí ele fica assim, ó. Ó, a parte da abinha é essa parte pequena. E a parte aqui do porta-pincéis é a parte maior. Então, no molde da necessaire, a gente vai cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes na manta. Aqui eu tô usando uma R1. E 2 vezes no forro. E para essa parte a gente vai precisar de um zíper que seja um pouco maior aqui do que o topo da necessaire. Para a parte da aba, a gente vai cortar uma vez o tecido exterior e uma vez na manta. Aqui a parte do porta-pincéis é só uma vez de cada no tecido. E a parte do forro, aqui é um detalhezinho que eu gosto de fazer que eu acho que fica mais certinho. Eu corto um pedaço de tecido maior e eu risco aqui o formato da minha aba, porque na hora que a gente vai fechar, eu acho que assim fica bem mais fácil, mas conforme eu for fazendo, vocês vão vendo. Bom, a gente vai começar a peça costurando aqui a parte do nosso porta-pincéis. Aqui, ó, quando eu passei a peça, eu já passei ele vincadinho aqui, pra na hora que a gente desvirar ele fique certinho já. Mas aqui a gente vai colocar direito com direito, dobrado. E a gente vai passar uma costurinha fechando as duas laterais, tanto aqui na parte de baixo, quanto na parte da abinha. Bom, aqui então eu já costurei, fechei a nossa abinha e a parte do porta-pincéis, desvirei e deixei desse jeitinho. Se você quiser, dá pra passar um pesponto aqui em volta da aba e aqui no topo do porta-pincéis. Eu decidi que eu vou deixar desse jeitinho mesmo. E aí agora a gente vai fazer as divisórias aqui pros pincéis. Então nessa parte maior aqui, eu fiz a divisão de 3 em 3 centímetros. Esse meu último aqui ficou um pouquinho maior, mas não tem problema, porque se a pessoa tiver um pincel mais grossinho pra guardar, aí guarda nesse espacinho que ficou mais largo. Mas todos os outros aqui tem 3 centímetros. E aqui também peguei a marcação da minha aba. Como eu já tinha falado pra vocês, aqui eu risquei o molde e depois eu peguei a régua e medi. Da parte aqui que tá arredondada pra dentro, eu medi 9 centímetros. E fiz um risco aqui. E esse aqui vai ser o limite onde vai ficar o meu porta-pincel. Ó, ele vai ficar encaixadinho aqui e aqui. E a partir desses 9 centímetros que eu tinha marcado, eu contei mais 14 centímetros. E fiz mais uma linha bem aqui. Então, esse aqui é o limite do porta-pincéis. Aí, aqui por dentro, eu fiz mais alguns risquinhos, dividindo de 2 em 2 centímetros. Então, aqui eu tenho 7 marcações de 2 em 2 centímetros. E a gente vai passar a costura bem assim, ó. A gente vai encaixar aqui o porta-pincéis
E essa linha que eu risquei na parte do tecido principal, eu vou encostar na linhazinha que eu fiz aqui da marcação de 2 centímetros, bem assim. Vai ficar com um voluminho aqui, porque aqui já vai estar costurado. E aí, passo uma costura reta aqui, lembrando sempre de dar o retrocesso aqui no começo. E vou fazer isso na parte inteira aqui da aba. Bom, pessoal, aqui então eu vou começar a passar a costura para segurar as divisórias. E lembrando que aqui, ó, a base desse meu tecido, ele tá encostado no risco que eu fiz aqui. Então sobra um pouquinho de tecido aqui pra fora, desse jeito, olha. Porque depois na hora que eu for fechar a peça, vai ficar tudo certinho, vocês vão entender. Então aqui eu vou começar costurando esse primeiro lado aqui. E lembra de dar um retrocesso sempre aqui no comecinho da costura. Aqui então, gente, ó, já fiz a primeira costura, agora eu vou encontrar o risco dessa divisória aqui de tecido com o risco do forro da minha peça. E aí vou passar a costurinha aqui em cima. Pronto, gente, ele fica desse jeito aqui, ó. Aqui ainda estão os risquinhos que eu fiz pra demarcar os espaços. E aqui tô com todas as divisórias costuradas. Agora, eu vou fechar aqui essa parte de baixo. E é bem simples, é só apertar ele aqui, ó, e fazer uma preguinha. E aí a gente vai passando a costura aqui, fazendo a prega em todas as divisórias. Prontinho aqui, fiz todas as pregas. E agora eu vou só costurar a minha abinha aqui em cima. Ó, é só alinhar ela bem direitinho aqui com a divisória dos pincéis. E eu vou passar uma costurinha aqui em cima só pra segurar ela. Ó, vai ficar desse jeito. Aqui, se ela passar um pouquinho do risco da marcação aqui da parte interna da nossa bolsa, não tem problema, pode só passar a costurinha bem na beirada. O importante é que não apareça na hora que a gente for fechar essa abinha. Agora eu vou reservar essa parte aqui um pouquinho e vou fazer a parte da nécessaire. Bom, aqui a parte da nécessaire não tem nenhum mistério, é daquele jeito que a gente sempre faz. A gente vai costurar o zíper, ó, colocando direito com direito aqui do tecido exterior. E sobrepõe aqui o forrinho. E a gente passa a costura rente ao zíper, depois vira e rebate. Gente, agora aqui pra gente encontrar o outro lado da nécessaire, como ela tem esse formato meio irregular aqui, a gente faz o seguinte, ó. Pega aqui a tua segunda parte do tecido principal e alinha ele aqui na parte de baixo, ó. Onde tem as caixinhas de leite. E aqui eu vou prender com um grampinho só pra ajudar. Ó, ficou presinho assim. Agora a gente vai descer o zíper aqui. Bem assim. E eu vou botar um grampinho aqui pra segurar o zíper. E daí agora eu solto esse que tá aqui embaixo. E prontinho, e agora vai ficar alinhado na hora que a gente costurar. E a gente vai costurar do mesmo jeito. Eu vou passar uma costurinha aqui pra firmar a parte de fora. Depois vou colocar o forro e depois rebater. Ó, a gente faz isso pra que aqui, ó, fique bem certinho, ó. Eles estão na mesma altura, tá vendo? Agora o forrinho eu vou colocar aqui direito com direito e depois rebater. Prontinho, ó, vai ficar desse jeito. E agora eu vou colocar o cursor e a gente vai terminar a aba pra depois poder fechar a nécessaire. Bom, gente, pra terminar a abinha aqui, então, vou pegar aqui as duas partes da aba, a do exterior e a do forro, que tá com o porta-pincéis. E a gente vai pegar e vai colocar ela naquela marcação que a gente fez do molde, né? Como eu já tinha dito, eu cortei o tecido maior e risquei. Então agora,
Como a minha parte do exterior tá cortadinha no tamanho certo, eu vou encontrar ela no meu risquinho aqui. Ó, bem assim. E aí eu vou prender tudo aqui com alfinete e vou passar uma costura toda a volta usando a margem aqui do meu calcador. Ela é de meio centímetro. Mas essa parte, se você quiser, dá pra fazer usando viés também. Aí você vai costurar assim, né? Com os direitos pra fora, passa a costura toda a volta e coloca o viés. Aqui eu vou fazer ele embutidinho, então vou costurar assim, direito com direito. Só tem que prender bem alinhadinho aqui pra ficar certa a parte dos pincéis. Prontinho, gente, ó, aqui tá costurado. Agora eu vou cortar todo esse excesso de tecido e aqui na parte que tem as curvinhas, lembra de dar alguns piques pra ficar mais fácil na hora que a gente desvirar. Aí é legal acertar um pouquinho no ferro pra descer bem a parte do forro e aqui os cantinhos ficarem bem assentadinhos e depois a gente vai passar uma costurinha de pesponto. Prontinho, gente, aqui o meu eu já desvirei e aqui eu também segurei a abinha com um alfinete pra não atrapalhar na hora que a gente costurar, pra ela não acabar escapando e a gente costurar ela sem querer. E aqui eu fechei a parte de baixo com uma costurinha bem na beirada. Só que aqui é porque eu vou usar o botão, aquele que é imantado, mas o que vai com rebite. Então eu consigo colocar ele com a minha peça fechada assim. Se você for usar o botão imantado, que precisa ser colocado por dentro da peça, coloca nessa hora já, tá bom? Ou deixa aqui aberto, daí pesponta e depois coloca o botão. E se você for usar o botãozinho de plástico, dá pra fazer ele depois também, sem problemas. E aqui, pra passar essa costura, eu vou usar um guia aqui de... Vou usar esse aparelhinho aqui, ó. É um ímã, que ele é uma guia pra máquina. Então eu vou bater bem certinho nessa margenzinha de meio centímetro aqui. Prontinho, ó. Daí assim o pesponto fica bem certinho. Agora eu vou marcar aqui e vou colocar os dois botões. Se você quiser, dá pra usar um botãozinho só bem aqui no meio. Mas como eu coloquei a etiqueta aqui, eu vou colocar os meus botões do lado. Bom, agora chegou a hora da gente unir aqui a nossa necessaire. Eu coloquei, então, os meus botões aqui. Ele fica desse jeito. E eu fiz um pique bem aqui no meio da parte reta. E fiz um pique também em um dos lados aqui da base da necessaire. E a gente vai unir um com o outro aqui, ó. Joga o forro lá pra trás. E alinha aqui os piquezinhos. Eu vou colocar um grampinho e vou passar uma costura aqui pra segurar. Essa costura é bem na beirada, é só pra firmar antes da gente fechar a necessaire. Pronto, ó, daí vai ficar desse jeito aqui. E o forrinho tá todo pra lá. Agora, eu vou dobrar aqui essa parte. Se você quiser, dá pra prender com alfinete e tudo mais, mas eu acho que nem precisa, porque ó, é só apoiar ela aqui pra baixo que ela para. E aí a gente vai fechar a necessaire normalmente, ó. A gente vai colocar direito com direito aqui com essa parte do exterior. E a gente também vai colocar direito com direito do forro aqui. Agora eu vou passar uma costura toda a volta fechando. E a gente vai deixar uma abertura aqui na base do forro pra gente desvirar. Só lembra de não deixar uma abertura muito pequenininha, porque a peça ela tem um pouquinho de volume. Então, deixa uma aberturinha generosa aí, de uns 4 dedinhos, uns 5 dedinhos assim, ó. Que daí dá tudo certo. Ó, gente, quando eu cheguei aqui na parte do zíper, eu dei um retrocesso em cima dele pra ficar bem firme esse zíper e não acabar abrindo conforme a gente for usando a necessaire. Pronto, ó, agora que eu fechei a toda a volta, a gente vai fechar as caixinhas de leite aqui. Ó, a gente encontra uma com a outra aqui e joga uma costurinha pra cada lado, porque aí a costura da lateral e a da base vão ficar alinhadas. Ó, ele fica essa pontinha aqui, mas depois a gente corta fora pra alinhar tudo. Prontinho, agora eu já cortei todos os excessos aqui que sobraram e agora é só desvirar a peça.
E a nossa peça aqui tá praticamente pronta, ó. Ela vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, antes de fechar o buraquinho do forro, eu vou colocar o outro lado do meu botão aqui. E daí vou passar uma costurinha na máquina mesmo pra fechar o forro e eu já mostro ela finalizada pra vocês. Bom, meninas, então assim ficou a nossa pecinha finalizada. Aqui, ó, eu coloquei o outro ladinho do meu botão. E essa peça, eu já fiz ela com velcro, já fiz com botão de plástico, já fiz com aquele imantado que vai por dentro. E sempre dá certo. Então, essa peça aqui, mesmo que você não tenha o balancinho pra aplicar esse tipo de botão ou não tiver o alicate, você vai conseguir fazer do mesmo jeito, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. E se você gostou, não esquece de deixar um like, porque ajuda muito na divulgação do vídeo. E também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você receber todas as novidades em primeira mão. Tchau e até a próxima!